Mais uma semana, mais uma Fujimansfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Sem enrolações, bora correr pra falar sobre esse capítulo. O capítulo 184 recebeu o título de Corra, Denji. E ele pontualmente vem aqui pra continuar estendendo toda a discussão dos últimos capítulos. Temos uma visão geral de todo aquele cenário caótico, ainda temos aquele personagem surtando na árvore, que sim, de fato faz muito sentido ele estar imitando uma cigarra. O que esse personagem mais quer é morrer e a cigarra possui esse tempo de vida mais baixo. Também percebemos a feição da Asa e do Denji. Asa aqui parece estar meio desorientada, já Denji traz um pouco de tédio. E logo depois disso percebemos o que de fato está acontecendo ali. Denji basicamente está correndo em torno daquele lago. E obviamente que Asa e Yoru estão meio sem saber o que está acontecendo. A Asa até questiona a Yoru perguntando se ela sabe o motivo dele estar fazendo aquilo. E a Guerra responde que talvez o personagem está fazendo aquilo pelo mesmo motivo daquele senhor se agarrar na árvore. Em outras palavras, o Denji está buscando fugir da realidade. Com essa deixa, temos um capítulo inteiro focado praticamente no personagem correndo e conversando. E olha, tem muita coisa interessante sobre toda essa ideia aqui. Vai desde a arte até o sentido prático, então calma que eu vou destrinchando ao decorrer do vídeo. Durante a sua corrida, a velhice acaba aparecendo para conversar com Denji. E basicamente ela reitera tudo aquilo que eu havia trago para vocês em vídeos anteriores, do qual seria o sentido de fazer tudo aquilo. A velhice relata ao Denji que agora talvez ele já tenha entendido toda a sua situação, o quão grave era aquilo tudo. E esse demônio poderia dar uma chance para Denji caso ele fizesse o seu acordo. O coração de Denji está conectado com o do Chainsaw Man. Dessa forma, a velhice apenas quer que o Denji convença o Pochita de devorar ela mesma. Denji questiona essa ideia da velhice e acaba perguntando o que de fato ela ganharia com tudo isso. E mais uma vez, o demônio vem aqui e reitera que ao fazer isso, muitas crianças serão massacradas. Sendo assim, era só sacrificar a vida dessas crianças que o Denji estaria a salvo. E eu gosto muito de perceber que depois dessa fala, o Denji fica ainda mais rascunhado, digamos assim. Obviamente que um detalhe como esse, também como as árvores meio turvas, apenas reafirma toda essa ideia de movimento, porém isso traz mais camadas para a discussão. Tal contrato é algo que de certo modo traz de volta tudo o que aconteceu com Nayuta. O correr de Denji traz sim um sentido prático para a história, mas isso também diz muito sobre o seu estado mental. Ouvir tudo aquilo deixa o Denji um pouco mais afrontoso. Ele aponta que aquele demônio é realmente do mal e que o Chainsaw é um aliado da justiça e ele nunca faria aquilo. O Pochita não quer salvar o Denji à custa de outras pessoas. E essa fala do Denji só deixa explícito tudo que o Pochita de fato pensou. E como havíamos trago aqui em vídeos anteriores. E o quanto de fato o demônio da motosserra foi influenciado pelo nosso protagonista. Mesmo com toda essa discussão, o Denji ainda continua correndo. Vendo uma resposta como essas, a velhice percebe que de fato o Denji amadureceu um pouco. O personagem questiona se isso é algum tipo de problema. E a velhice diz que não, nenhum. Mas que ela pensou se está tudo bem mesmo para Denji estar animado assim. Afinal, faz pouco tempo que aquele personagem descobriu que a sua família inteira morreu. Assim, aquele demônio conclui que se o Denji já superou tudo aquilo, possivelmente a família dele não significava muita coisa para ele. Gosto muito de perceber que essa ideia é levantada entre galhos, ressaltando principalmente a neve caindo. E bom, a resposta do Denji é o ponto mais alto e mais polêmico do capítulo também. O personagem retruca tudo aquilo, questionando se de fato o demônio da velhice realmente acha que sabe o quanto aquelas pessoas significavam para ele. E que no final das contas, uma hora ou outra, ele seria capaz de encontrar uma nova família em algum lugar. E aqui temos esse close no rosto do Denji, que deixa as suas próximas palavras cada vez mais pesadas. Ele continua falando que se essa nova família morrer, ele vai arranjar uma outra família de novo. Ou seja, aquele demônio se fudeu, pois ele não conseguiu abalar o Denji. E em suas palavras, ele criou novamente uma máquina de movimento perpétuo. O personagem ainda continua correndo, dizendo que se aquele demônio quiser ferrar com a cabeça dele de novo, por que diabos então ele não envia mais uma nova família? E a velhice conclui dizendo que ele realmente imaginou que poderia ter uma conversa decente com o Chainsaw Man humano,
mas que no fim ele é mais idiota do que ele havia imaginado. E bom, antes de eu falar dos últimos painéis, eu quero parar aqui e começar a falar sobre todo esse ponto tão interessante desse capítulo. Preciso dizer que eu gosto muito quando o Fujimoto acaba sendo mais sutil. E esse capítulo carrega sim sutilezas, mas ele é bem descritivo, bem expositivo sobre tudo que vai ser tratado daqui pra frente. Eu acho que todo mundo que se deparou com essa frase do Denji ficou um pouco assustado. E bom, eu nem preciso dizer que o que eu mais gosto desse personagem é o fato de sua progressão não ser linear. Denji vem encarando cada vez mais as faces do luto. Ao dizer isso, o personagem não está ali desmerecendo a sua família. Na realidade, tivemos um capítulo inteiro para o mesmo recordar com carinho tudo aquilo, reconhecendo aqueles que um dia lhe deram amor. Depois de encarar o fundo do poço e toda aquela tristeza, o personagem sim acreditou na possibilidade de viver coisas novas e coisas boas, mas mesmo assim, tomando consciência de tudo que te afetou e tudo que ele viveu, o personagem ainda não conseguiu escapar de seus maneirismos, de se escorar em coisas imediatas e tentar ter uma visão mais simplória de tudo aquilo. É simplesmente o seu mecanismo de defesa, e ele sabe disso e nós como leitores também sabemos disso. E agora, o que acontece nesse capítulo, eu acho que transborda um pouco do sentimento de raiva que o luto pode trazer. Denji se escora mais uma vez em um plano que já viu funcionar. Contra a eternidade, o seu sangue, o seu suor, a sua violência gerou bons frutos. A questão é que quando você pega essa roupagem e traz para tudo isso que está acontecendo nesse momento naquele mundo, as coisas ficam um pouco mais delicadas. Denji perdeu tudo, absolutamente tudo. E mesmo assim, encontrou um rumo para continuar vivendo. Ele definitivamente não quer continuar naquele estado. E é por isso que sim, ele diz que ele ainda vai encontrar uma nova família. Porque na realidade, ele precisa. E a tristeza aparece quando percebemos que a vida de Denji lhe tomou muito mais do que ofereceu. Esse personagem ainda não sabe lidar com o luto, mas ele entende que aparentemente ele está em um ciclo. Ele vai conhecer novas pessoas e essas pessoas serão tiradas dele, mas ele não quer continuar estagnado. E é por isso que suas palavras carregam tanta intensidade. Estamos observando um personagem que conseguiu entender a aceitação do luto, mas ainda está distante de compreender como enfrentar essa fase. O normal de sua vida é o desconforto, é o caos, e é por isso que esse personagem volta para isso. Denji transforma o seu desconforto em sua própria zona de conforto. É uma forma agressiva de se pensar. É ele entendendo que a sua vida vai continuar sendo isso. Ele vai continuar se odiando, as pessoas vão continuar tirando tudo dele e ele vai ter que vencer isso na canseira. E na moral mesmo, isso tudo é brilhante. Pois aqui o Fujimoto brinca com quão cinzento é tudo isso. Ao mesmo passo que aqui estamos vendo algo muito otimista, afinal de contas o Denji está literalmente dizendo para todos nós que independente das coisas ruins que irão acontecer em sua vida, ele irá continuar seguindo em frente. Tudo isso também carrega sim algo muito pesado, pois é realmente o personagem aceitando essas condições. É o personagem entendendo que a sua vida sempre será daquele jeito. Novamente, é algo bonito ver finalmente o Denji enfrentando tudo aquilo. Obviamente está longe de ser um enfrentamento saudável, mas de qualquer forma ele está ali mostrando que quer viver. Mas sim carrega essa melancolia que o Fujimoto adora fazer. Eu amo o quanto o Fujimoto tem a sua visão agridoce das coisas. E principalmente o quanto ele faz o Denji ser um personagem completamente não linear. Antes do personagem conseguir aplicar uma lição, ele sempre acaba se escorregando, indo para outros caminhos. E em alguns momentos ele acaba dando voltas a problemas já resolvidos antes. E isso é muito foda, muito foda, muito foda. Pois traz muito esse senso de humanidade mesmo. Não é sempre que aprendemos uma coisa de imediato, e o Denji reflete perfeitamente isso. E tudo isso que eu descrevi pode ganhar ainda mais impacto caso o plano da fuga do Denji tenha alguma relação com isso. No final do capítulo, o demônio da velhice questiona qual vai ser o plano do Denji, e de certo modo até torce, debochando, que o plano do Denji não seja apenas esse de ficar correndo para um lado por outro. Então, repentinamente, o personagem para de correr e, mostrando um semblante de cansado, ele diz que na realidade o idiota ali é aquele demônio e que o plano de fuga dele já havia começado. E assim o capítulo se encerra.
Tô bem curioso pra saber qual é esse o plano do Denji. Ainda acho que pode estar relacionado a tentar vomitar mais conceitos. Talvez ele estava tentando ficar o mais cansado possível para de alguma forma esse nível de exercício fazer com que ele vomitasse. Mas não podemos confirmar isso. Eu realmente acredito que vai ser isso mesmo, mas ainda está em aberto. Então fica muito difícil entender qual é o significado prático de tudo aquilo. Qual o motivo desse personagem ficar correndo por tanto tempo assim, de forma incansável? Bom, um sentido prático deixa que o próximo capítulo nos responda. Porém, nitidamente, toda essa ideia do personagem ficar correndo o capítulo inteiro enquanto diz tudo isso, traz um forte simbolismo metafórico. E tudo isso começa pela interpretação da Yoro. Denji, pela primeira vez, voltou a tomar iniciativa. Ele finalmente voltou a agir. E isso justifica a euforia da corrida. Yoro aponta como Denji fugindo da realidade, enquanto ele busca alguma resolução para realmente fugir daquele mundo. Porém, eu ainda consigo enxergar que a fala da Yoro carrega um pouco de verdade. O personagem está conseguindo seguir em frente, enfrentando a sua vontade de viver, mas que no fundo ele acaba se escorando em algumas coisas. Então existe sim um pouco de fuga aqui, o que traz essa ambiguidade. Ele está enfrentando aquela sua realidade, mas isso também parte de uma forma de escapismo. E é interessante perceber que essa fala partiu da Yoro. Asa não consegue enfrentar muito bem os seus medos e receios. E já Yoro praticamente se tornou uma refém de tudo que compõe o seu passado, o que torna muito interessante as visões diferentes de cada personagem. Mas é isso, eu realmente gostei muito desse capítulo. Confesso que a primeira vez que eu li ele, eu fiquei meio reflexivo. Mas a segunda vez eu já tava adorando esse capítulo. Prefiro quando Fujimoto trabalha dentro de sutilezas. Mas, pelo menos nesse capítulo, mesmo com o Fujimoto deixando bem explícito o que ele quer falar, de fato ele conseguiu trazer sim algumas sutilezas, que pra mim é o que mais ganha ponto aqui. Eu realmente adoro o desenvolvimento do Denji e, pelo amor de Deus, ele não está igual ele era na parte 1. Por favor, não analisem o Denji apenas por um momento, e sim por tudo que ele viveu. O capítulo de hoje complementa perfeitamente toda a discussão dos 2 capítulos anteriores. Esse personagem tem muito mais consciência, esse personagem sabe muito melhor sobre o seu contexto. A questão é que ele não é linear. Ele é falho, infelizmente. Muito falho. Pode causar frustração, mas é sobre isso mesmo. Esse tipo de narrativa é justamente sobre isso. Confesso que essa é uma das coisas que mais vem me encantando em algumas obras atuais. Depois de tanta dor, nós queríamos que o Denji finalmente compreendesse o que deveria ser feito, a forma respeitosa que o mesmo deveria seguir em sua própria vida e também das suas lembranças. Mas bom, isso não é muito simples. Ele está crescendo, mas se tornando um reflexo de tudo que ele viveu. E o pior é que a principal charada para tudo isso é o personagem começar a conseguir se amar. E sinto que chegaremos a essa conclusão daqui pra frente. Mas enquanto isso não acontece, que bom que o Denji começou a reagir. Mas e aí, o que vocês acharam desse capítulo? O que vocês acharam desse vídeo? Não se esqueçam de comentar, compartilhar e avaliar também. E caso não sejam inscritos, se inscreve aí. Quero agradecer mais uma vez por conseguirmos bater a meta de 2.000 inscritos. Nesse momento está acontecendo uma votação na aba comunidade sobre o especial. Passem por lá, por favor. Berserker está ganhando a votação, mas Mob está ali bem próximo até. Então não deixem de votar, a votação vai até sexta-feira. Um agradecimento muito especial para todos os membros, sério, muito obrigado por confiarem nesse projeto. E obviamente, muito obrigado a todos vocês, espero que todos fiquem muito bem e vejo vocês na próxima. E até mais.